Olá pessoal, tô chegando. Boa tarde para você que está acompanhando o canal Brasil Notícias. Estamos chegando com as últimas notícias do dia. Hoje, deixa eu só conferir aqui a data, né? Segunda-feira, 18 de agosto de 2025. E a nossa matéria, presta atenção aqui. Veja só, Moraes desafia sanções em entrevista ao Washington Post. Parece que as coisas aí, né, estão tomando aí alguns rumos, né, meio interessantes, né? Alexandre de Moraes demonstra, né, não ter nenhuma preocupação com as leis. Uma coisa que chama atenção, gente, aqui, e pouca gente está observando, é o seguinte: o Alexandre de Moraes é um ministro que faz parte de uma corte de justiça, e que as decisões dele têm que ser cumpridas, porque é a lei. Agora, o que chama atenção aqui, pouca gente tem falado sobre isso, é que o mesmo ministro que faz cumprir a lei é o mesmo ministro que busca também não cumprir a lei. Por quê, gente? Porque a sanção, a lei Magnitsky, ela é uma lei, independente de qual seja a situação, mas ela é uma lei. Ela é uma lei. As decisões do Supremo Tribunal Federal no Brasil, elas não deixam de ser cumpridas se o ministro toma ela de forma equivocada. Elas são cumpridas, mesmo estando elas equivocadas. Depois, né, prova-se o equívoco e aí, lógico, você tem inclusive aí às vezes a revogação da decisão ou coisa do tipo. Mas Alexandre de Moraes, aparentemente, ou pelo menos dá essa impressão, que ele está se colocando acima da lei. Por exemplo, o Tribunal Americano precisou fazer ali uma notificação a Moraes, não conseguiram. Que forma que eles fizeram? Através do STJ do Brasil, no Brasil eles enviaram uma notificação a Moraes através do STJ. Né? Eles deram 21 dias lá atrás para que Moraes se manifestasse. Moraes não se manifestou. Então, assim, gente, fica um negócio meio complicado. Porque o ministro fala o tempo inteiro nas suas decisões, quando alguém desobedece ou foge um pouco à regra, que a pessoa não respeita o tribunal, que a pessoa não respeita a justiça, não respeita a lei. E o que dizer do ministro que fala essas coisas e, ao mesmo tempo, foge da notificação, sentou com banqueiros para driblar a lei Magnitsky, quando na verdade todas as pessoas a quem ele aplica, né, bloqueio de contas, bloqueio de bens, se tentarem driblar, são, vamos dizer assim no Brasil, né, sancionados mais ainda pelas decisões do ministro. Então, eu deixo essa pergunta para você aí do outro lado, né? Como olhar para um ministro, um juiz que aplica a lei, quando ele próprio tenta driblar essa lei? Porque não cabe ao ministro Alexandre de Moraes, por vontade própria, dizer que a lei está certa ou errada. Não. Ele tem que fazer exatamente aquilo que ele força as pessoas a fazerem quando ele aplica a lei. Ele não é o dono absoluto da verdade, né? E aí precisa-se seguir os trâmites. E aí eu me preocupo muito com isso, gente, né? Faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço, né? Bom, vamos para a matéria. Vou ler o título novamente para você. Daqui a pouco a gente vai aqui para a descrição, os comentários. Moraes desafia sanções em entrevista ao Washington Post. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa aí o sininho das notificações para receber todas as nossas matérias, para não perder absolutamente nada. Na descrição tem o nosso link de convite lá do grupo do WhatsApp para você receber as matérias em primeira mão, e também você tem a nossa chave Pix, que é o e-mail do canal, para que você possa colaborar e ajudar o nosso trabalho. Só um minuto aqui, gente. Deixa eu ligar aqui meu ventilador rapidinho. Começou a esquentar um pouquinho aqui, né? Deixa eu ligar aqui rapidinho só para dar uma amenizada aqui, senão a gente não consegue trabalhar. A gente não tem ar-condicionado, vai no ventilador. Vamos lá para a matéria? O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, STF, falou ao jornal norte-americano
The Washington Post sobre o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. O veículo descreveu o magistrado como o juiz que se recusa a ceder à vontade de Trump, em referência à pressão política internacional depois da aplicação de sanções dos Estados Unidos. Ao aplicar a Moraes a lei Magnitsky, o governo norte-americano considera o ministro violador dos direitos humanos por manter prisões prolongadas sem condenações e censurar cidadãos e empresas norte-americanas. Na reportagem, o Washington Post afirma que Moraes estava no estádio acompanhando uma partida do Corinthians quando recebeu alertas no celular de que Bolsonaro havia descumprido a ordem judicial que o impedia de usar as redes sociais. O ministro reagiu imediatamente e determinou a prisão domiciliar do presidente, acusado de suposta tentativa de golpe de Estado. Ao responder sobre isso, o magistrado declarou que não há nenhuma possibilidade das punições aplicadas pelo governo norte-americano afetarem suas decisões. Ou seja, o ministro está se colocando acima do bem e do mal, acima de todos. Ele está dizendo aqui, ó, quem manda sou eu, nada que fizerem vai mudar, não tô nem aí, a minha palavra é lei. É mais ou menos isso que Moraes está dizendo, eu não respondo a ninguém. É mais ou menos essa a postura que ele está passando aqui, né? Não há a menor possibilidade de recuar 1 milímetro sequer, disse Moraes. Faremos o que é certo. Receberemos a acusação, analisaremos as provas e quem deve ser condenado será condenado e quem deve ser absolvido será absolvido. Moraes também comparou a experiência histórica das duas nações. Para ele, a dificuldade dos Estados Unidos em compreender a reação do Brasil contra movimentos classificados como antidemocráticos decorre da ausência de golpes no país, né? Agora aí, quem demonstra a não conhecer a história americana é Moraes, né? Porque o Brasil nunca viveu o que os Estados Unidos viveu em questão ali de dependência, né? Os Estados Unidos foi colônia, e uma colônia que teve que vencer na base da madeira, como diz o ditado ali, derrubaram o império, vamos dizer nesse sentido assim, o império inglês, né? Quando os Estados Unidos, na verdade os Estados Unidos não, os estados, né, porque antes não era os Estados Unidos, né, se tornou depois, né, quando os estados eram controlados, quando a Inglaterra controlava os estados aqui na América, acho que é a América do Norte ali, né, não sou muito bom com essa parte, mas enfim, quando a Inglaterra tinha várias colônias, né, e depois houve-se, né, a guerra, que acho que é a Guerra dos 7 Anos que chama, né? Nós nunca realmente passamos por esse contexto. E aí sim, depois da Guerra dos 7 Anos, é que na base da pancada mesmo, da chibata, como diz o outro, foi que os Estados Unidos conquistou a sua independência. Então, assim, o Moraes, eu acho que não usou uma comparação muito boa, porque a gente não passou, a gente foi colônia de Portugal, fomos, mas o Brasil não viveu o que os Estados Unidos viveu antes de se tornar um país livre, né? Independente, deixar de ser colônia. Bom, mas vamos lá, continuando. O ministro recordou que o Brasil enfrentou o governo de Getúlio Vargas em mais de 2 décadas de regime militar. Né? Como se o regime militar foi um negócio terrível. Eu não entendo, gente, como eles... Você para olhar o regime militar, por exemplo, tudo que nós temos hoje de riqueza, de grandes indústrias, de grandes estatais, né? Tudo que nós temos hoje realmente que sustenta esse país foi criado no período militar. Se você der uma estudada, gente, né? Os órgãos públicos mais tops, vamos dizer assim, que a gente tem, veio da época do regime militar. Depois do regime militar, o Brasil não construiu nada, gente. Absolutamente nada que possa dizer assim que tenha um peso histórico para nós. Tudo vem do período militar. Você pega aí as grandes, né? Em questão de estrada, questão de tecnologia, enfim, estatais, enfim, tudo top veio ali do período militar, né? Mas deixa pra lá, não vamos entrar nessa questão, não. Mas o Brasil teve anos de ditaduras sob o Vargas, outros 20 anos de ditadura militar e inúmeras tentativas de golpe, argumentou o magistrado. Quando você é muito mais atacado por uma doença, forma anticorpos mais fortes e busca vacina preventiva.
Moraes também comentou as medidas impostas pelo governo do presidente Donald Trump. A Casa Branca cancelou seu visto e enquadrou na chamada Lei Magnitsky, que bloqueia transações financeiras de indivíduos acusados de violar direitos humanos. É agradável passar por isso? Ressaltou Moraes. Claro que não é agradável. Todo constitucionalista tem uma grande administração pelos Estados Unidos. Por fim, o magistrado atribuiu o desgaste diplomático a narrativas falsas disseminadas nas redes sociais. Segundo ele, as supostas desinformações prejudicaram o relacionamento entre Brasília e Washington. Então, o que precisamos fazer e o que o Brasil está fazendo é esclarecer as coisas. A pergunta é quem está esclarecendo, com qual credibilidade está sendo esclarecido isso, né? Quer dizer, você tem o Silas Malafaia entrando num inquérito acusado de participar de uma organização armada sem o cara nunca ter pego numa arma. Sendo acusado de atuar, né, no desgaste político com Eduardo Bolsonaro, sem o cara nunca ter falado com ninguém dos Estados Unidos. Só porque o cara vai nas ruas. Então, assim, é difícil, gente. A fala para realidade. Eu lamento muito que o nosso Brasil esteja vivendo hoje esse período, né? Eu peço a Deus todos os dias que os nossos ministros do Supremo ponham a mão na consciência e busquem de volta o seu papel de ministro, de juízes, né? Você vê, por exemplo, esse fato de dar entrevista, dar explicações, forçar a ideia, a imagem de uma coisa que não está acontecendo. Isso prejudica mais ainda a história da nossa Suprema Corte. Esses dias atrás, nós tivemos aí essa reunião com 26 influenciadores do Supremo Tribunal Federal para que houvesse uma propaganda favorável ao Supremo. Gente, essa atitude de usar a propaganda como meio de convencer as pessoas que a imagem do país está boa, de um poder está bem, é um uso aplicado muito em países autoritários. Todos os países autoritários se utilizam do serviço da mídia para passarem a imagem que eles querem que as pessoas tenham. E é o que a gente viu. Agora, o que chama a atenção é que, se vocês observarem, alguns influenciadores, né, colocaram ali, foram lá, participaram, fizeram vídeo, chegaram até alguns até a publicar material e depois, estranhamente, não sei porquê, apagaram o material junto ao STF. Estranhamente, isso aconteceu. Alguns perfis que fizeram as propagandas do STF para falar sobre a democracia que há no Brasil, transformando ali, dizendo que o STF está fazendo papel constitucional, então, depois apagaram, né, as suas postagens. Estranho isso, né? Por que será? Alguma coisa não está certa, né? Bom, mas vamos aguardar e vamos ver aí, né, o resultado dos próximos acontecimentos. Vamos para os comentários, gente. Ver o que o pessoal está comentando nos comentários aqui. Lembrando, você pode deixar também o seu comentário. A gente lê todos os comentários aqui. É só você deixar aí e acompanhar os nossos vídeos, né, que a gente costuma postar na parte da tarde. E aí a gente vai lendo os comentários, né? Eu fico olhando, né? Mas enfim. É triste o momento que a gente vive no Brasil, né? Canal Paródia Gospel, grande canal, top, gente. Deixa eu ver aqui. Comentando aqui. Ah, não. Eu pensei que era o canal Paródia Gospel. Cadê ele aqui, gente? Tinha visto ele aqui agora, sumiu. Ah, desceu, gente, ali, ó. Deixa eu ver. Cadê aqui, gente? Deixa eu só descer aqui rapidinho. Aqui, ó, canal Paródia Gospel. Não, aqui é inscrito publicamente, aqui, ó, Hélio Abreu. Hélio Abreu comentando aqui, deixa eu ver. Tirem o cargo ou acabamos na China. O lobo é e sempre será lobo. Comentou aqui no vídeo. STF usa influenciadora para exaltar a democracia no Brasil, né? E Brasil tá aos poucos ali se apoiando, né, ao Xi Jinping. Fátima Menezes, minha amiga, comentando aqui.
Comentando censura não, comentou ela no vídeo. Lula propõe agência Lula propõe agência estatal com poderes para apagar conteúdo nas redes. Olha o que nós estamos vivendo, gente. E ela colocou censura não ali no sentido irônico, né? Mas ó o que é interessante, né? Quer dizer, hoje nós temos um governo que lá atrás, quando não era governo, era contra qualquer tipo de controle, bloqueio, né? Agora não, agora se fala até em criar estatais, né? Para controlar. Jaidete Marli de Albuquerque, ela comentou, ela apenas se defendeu, o cretino ameaçou com crueldade, né? Comentou no vídeo, ministro Nunes Marques vota contra a condenação de Zambelli. Tá aí, gente, valeu os comentários de vocês. Daqui a pouco a gente volta com mais informações, vamos ficar ligadinho nas matérias aí, né? Tá bom? Fui!